Que bom que você está aqui nessa noite. Tivemos uma virada de ano além da nossa expectativa, onde a gente sentiu o mover de Deus, a presença de Deus grandemente ali na beira-mar de São José. E eu sei que Deus é um Deus de ciclos, né? Ele termina uma estação e Ele começa outra. Ele termina um momento e Ele começa outro. E eu sei que aquilo que Ele começou naquela virada ali, do dia 31 para o dia 1º, vai continuar no decorrer de todo o nosso ano. Você crê nisso? Lembro que eu ministrei lá, eu falei sobre sementes petrificadas. E eu mostrei para você que dentro de você existe algo que Deus colocou, um potencial que está reprimido, que você precisa liberar nesse 2022, para que você realmente venha experimentar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu compartilhei que existem ainda canções que não foram compostas, livros que não foram escritos, empresas que não foram abertas, casas que não foram compradas, carros que não foram adquiridos, viagens que ainda não aconteceram, que irão acontecer na tua vida se você liberar o potencial que Deus tem colocado dentro de você. Sementes petrificadas não produzem em qualquer lugar. Existe um lugar onde essa semente vai produzir algo. Se você entende isso, se você entende que se a semente ficar dentro de você, se ela ficar em você, ela nunca vai produzir fruto. O jogo, a história, o futuro teu ele muda. Sementes não foram feitas para ficarem atrofiadas, sementes foram feitas para serem plantadas. E eu quero mostrar hoje, o tema do primeiro domingo do ano é o segredo das sementes. Existe um mistério dentro dessa palavra. Tudo que Deus fez, escute, tudo que Deus fez, Ele colocou dentro de uma semente. Tudo. A semente é a chave do futuro. A semente é aquilo que pode produzir o futuro. A semente é a coisa mais importante. Não há gestação, não há criação, não há absolutamente nada no planeta Terra que não parta dessa ideia de estar incubado em algo chamado semente. Toda grande ideia, ela nasce de uma pequena semente. O amor nasce de uma pequena semente. A tua vida, tua saúde, o teu emocional, o teu psicológico, a tua vida financeira, tudo nasce de uma semente. Quando você entende o segredo da semente, você poderá viver aquilo que eu ministrei na virada do ano. Você tem uma semente que você, plantando essa semente, pode produzir uma árvore, essa árvore pode produzir um fruto, e esse fruto pode gerar uma floresta inteira. Tudo partindo de uma pequena semente. Mas há uma parte da Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, não abra ainda aí, só deixe organizado, que ela conta a parábola da semente germinada secretamente. Ou seja, existe uma semente que foi produzida, ou seja, ela germinou secretamente. E essa é uma parábola que Jesus contou. Se você pegar ela, esse enunciado, a semente geminada em segredo, significa que existe um mistério por trás do crescimento dessa semente. Essa semente, ela não cresce de maneira aleatória, ela não cresce de maneira lógica, existe um mistério aí. Por isso que quando Jesus chamou as pessoas, ele diz o seguinte: olha, eu vou contar 3 parábolas para vocês. A primeira delas é o semeador saiu a semear. Tu lembra dessa parábola? E Jesus contou a história que o semeador pegou o seu saco de semente e saiu jogando semente para tudo quanto é lado. Uma semente caiu nos pedregulhos, outra caiu no meio dos espinhos, outras sementes caíram na beira do caminho, e algumas sementes caíram na boa terra, e essa produziu 30, 60, 100 vezes mais. Olha o poder de uma semente. Se você hoje planta uma pequena semente, essa semente pode produzir 30, 60, 100 vezes mais.
E as pessoas ficaram admiradas porque essa parábola, ela fala da responsabilidade do homem, é obrigação do homem plantar sementes. Deus nunca plantará nenhuma semente, Deus te dá a semente para que você possa plantar. E as pessoas ficaram admiradas ouvindo Jesus. Ele disse: espera que tem mais. Existe a parábola do grão de mostarda, que quando ela é plantada, ela é a menor de todas as sementes, das mais pequenas, porém quando ela produz o maior das hortaliças, e as pessoas ficaram admiradas, porque você pode plantar uma pequena semente, e o resultado dela ser um resultado extraordinário. As pessoas estavam atônicas ouvindo Jesus falar sobre isso. E no versículo 26 ele diz o seguinte: mas espera lá, eu quero compartilhar o segredo da semente, porque a chave para mudar a tua história, para que a tua semente saia desse enclausuramento, dessa prisão, que quem sabe ela vive hoje, está em você entender que existe um mistério por trás dela. Marcos capítulo 4, versículo 26, ele começa a parábola da semente geminada em secreto, diz o seguinte: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Uma das primeiras coisas que você tem que ter claro em 2022 é que é tua responsabilidade plantar as sementes. Ninguém vai plantar sementes para você. Deus não plantará sementes para você, em nenhuma parte da Bíblia, a não ser no Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, você verá Deus plantando alguma coisa. Ele já plantou lá no início. Depois ele deu ao ser humano a capacidade de plantar. Por isso que a parábola começa dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. A parábola descreve justamente a responsabilidade do homem em plantar. Porém, nessa parábola do segredo dessa semente geminada, ele vai mostrar a soberania de Deus em fazer que a semente que você plantou produza um fruto extraordinário na tua vida. Se todas as parábolas mostram a parte do ser humano, que é plantar, nessa daqui você verá que há uma soberania monstruosa em que a semente tão pequena, tão simples, ela pode produzir algo sobrenatural, extraordinário. A parábola, ela descreve justamente isso. A responsabilidade de plantar é do homem, porém a responsabilidade de crescimento é de Deus. Escute, você domina o plantar, porém Deus domina o crescimento. Se 2022 você entender isso, as coisas começam a mudar na tua vida. Você planta, a tua responsabilidade é a tua obrigação, porém a responsabilidade de Deus é fazer com que a tua semente possa produzir 30, 60, 100 vezes mais. Você planta e a responsabilidade de Deus é fazer com que a tua pequena semente se transforme num grande girassol, como diz as outras parábolas. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Você vai ver aquilo que Jesus fala, por intermédio de Paulo, diz: aquele que dá semente ao que semeia, ele dá o pão também àquele que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deixa esse texto aí, porque esse texto ele é compacto, mas é tão profundo que pode desvendar, quem sabe, aquilo que está embaraçado na tua vida. Aquele que supre a semente ao que semeia. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga o seguinte: você só recebe semente se você está disposto a semear. Se você não semeia, você nunca vai receber semente. Escute isso. Deus é o maior celeiro que existe no universo todo, e Ele distribui sementes
para aquele que semeia. Se você pegar esse texto em especial, ele diz o seguinte: e ele também dá pão para o seu alimento. Ou seja, Deus faz um equilíbrio perfeito, ele nunca vai deixar você necessitado. Ele sempre encontrará uma saída para te dar aquilo que você necessita do teu dia a dia. Ele suprirá a tua necessidade. Existem na Bíblia 2 deuses que você precisa conhecer. Eu fico triste porque a maioria das pessoas só conhece um único Deus, o Deus da provisão. É o Deus que supre a vida das pessoas. E a maioria das pessoas estão apegadas a esse Deus. Eles não conseguiram girar a chave, não conseguiram virar a folha, eles não conseguiram encontrar na Bíblia um outro Deus. Eles simplesmente estão apegados a essa ideia. A soberania de Deus é que Ele dá semente para as pessoas que ficam semeando. Quanto mais você semeia, mais Deus repõe a tua sementeira. E Ele vai além, Ele não quer apenas te dar sementes. Ele diz: olha, eu sou tão poderoso e a minha soberania é tão grande que eu posso suprir a tua necessidade. Se o primeiro Deus é o Deus da provisão, e você vai encontrar ele principalmente no Antigo Testamento, onde um episódio dos mais claros, o maná, onde o povo estava indo rumo à terra prometida. Diz a Bíblia que Deus diariamente trazia provisão para o povo. Não havia escassez, havia provisão. Você tinha fome, você comia. 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 Porém, a Bíblia fala de um Deus que é um Deus diferente do Deus da provisão, que é o Deus da abundância. Você precisa conhecer o Deus da abundância. Você precisa girar a chave da tua vida e entender que Deus não quer simplesmente prover você, mas Ele quer fazer com que você abunde na terra, para que você viva algo diferente do que aquilo que você está vivendo. Deus é um Deus de multiplicação, de sobra, e isso significa que é um Deus de fartura. Deus só dá semente àquele que semeia. Coloca o texto na tela de novo, 2 Coríntios aí, e ele diz o seguinte: olha, pão para que você coma, e lhe suprirá o que? O pão, e multiplicará escute isso. Deus, Ele vai levando o ser humano dessa maneira. O que é que você quer? Você quer provisão? Te dou provisão diária. Mas você quer multiplicação? Eu te dou semente. Se você simplesmente vive de pão, você nunca conhecerá o Deus da abundância, porque todo o segredo está na semente que você recebe. Todo o segredo da palavra de Deus está justamente nessa ideia. A maioria das parábolas que Jesus contou falavam de algo chamado processo. Escute, o semeador saiu a semear, um processo, foi, lançou aqui, lançou lá, do grão de mostarda, fez isso, plantou, regou, tal, cuidou. Porém, nessa passagem aqui específico, você vai ver que Deus não se preocupa com detalhes de processo. Não existe em si aqui um processo feito pelo ser humano de lavrar a terra, de arrumar e adubar a terra, de quem sabe colocar ali a semente, limpar as ervas daninhas, colocar um adubo, regar ela, cuidar do sol, cuidar disso. Você não vai ver isso nessa parábola, porque existe um mistério muito maior do que meramente você fazer tudo que você já está fazendo. Escute isso. Quando fala de processo, fala que você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que buscar informação, você tem que acordar cedo pra caramba, você tem que trabalhar bastante, porque esse é o mecanismo do processo entre a semente plantada até você colher, que isso todo mundo sabe. Agora, nessa passagem não há absolutamente processo nenhum, porque Jesus sabia que tanto a terra quanto a semente foram feitas uma para a outra. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12, olha como Deus é poderoso na sua palavra,
E ele diz que basicamente a semente e a terra, ou seja, a semente e o plantar, foram feitos um para o outro. Não existe nada mais poderoso do que uma semente que cai na terra. É o casamento perfeito, é o macho e a fêmea se unindo, produz fruto. Por isso que a semente petrificada dentro de você, ela nunca, jamais alcançará o Deus da abundância, porque ela está retida em você. A semente foi feita para ser plantada. Gênesis 1, 11 e 12 diz: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 12: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie, e Deus viu que era bom. Escute, a regra aqui é: se a semente sair da tua mão e ela for plantada, há um casamento que você não consegue entender. Pegue a parábola do semeador que saiu a semear. Ele não tinha qualificação, ele não tinha preparo, ele não tinha conhecimento, ele não tinha capacidade. A única coisa que ele tinha era sementes. Por isso que ele foi jogando as sementes em qualquer lugar, porque ele sabia que a semente e a terra foram feitas uma para a outra. Deus te dá a semente para que você, dentro da tua realidade, dentro da tua vida, possa lançar essa semente em uma terra, para que você permita que essa semente possa produzir frutos segundo a sua espécie. Se você pegar, você vai ver que esse é o processo misterioso, porque você pode ter toda a qualificação do planeta Terra, toda a qualificação do planeta Terra, e você colocar uma semente. Você fez a tua parte, mas você não consegue fazer a parte de Deus, que é o crescimento e a multiplicação. Essa parte você não domina. Você consegue entender isso? Você consegue fazer tudo o antes, até chegar nessa parte do segredo da semente. Por isso que você vai ver pessoas extremamente inteligentes, pessoas formadas em faculdades, com níveis muito altos, fracassados em muitas áreas da sua vida, porque aquilo que você domina é o processo. Só que o segredo da semente não está no processo, o segredo da semente está em que a semente caia na terra, e aí Deus fala o seguinte: agora não convém mais você, agora é a minha parte. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: há um processo misterioso. Você planta a semente, mas é Deus quem dá o crescimento. A maioria das pessoas, elas querem o crescimento sem plantar semente. E a maioria das pessoas, elas querem e elas acham que viverão algo diferente, querendo fazer a parte de Deus, e você não consegue. Diz que as plantas, o texto ali de Gênesis, coloca lá o versículo 12, diz: plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. Você nunca vai plantar uma coisa e receber outra, não existe. Você planta algo, isso Gênesis capítulo 1, isso é Deus criando a regra da terra, isso é Deus dizendo: é assim que funciona. Versículo 12, Gênesis: plantas que dão sementes, Gênesis 1, versículo 12, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era God, ou good. Deus viu que era bom. Assim como quando Deus criou o ser humano, Deus viu que era bom. Quando Ele criou a luz, Ele viu que era bom. Ele viu que o ser humano estava meio sozinho, Ele falou: isso não é bom, ele precisa achar uma companheira, uma ajudadora, alguém para estar junto com ele. Achou Eva, Ele viu que era bom. Agora Ele pega a ideia da semente, Ele diz: olha, isso daqui parece ser bom. Se a pessoa entender o poder que existe dentro disso daqui, muda. O que é que você quer receber? O que é que você quer colher em 2022? É exatamente isso que você tem que plantar.
planta segundo cada um da sua espécie. Se a semente que você deseja é X, aquilo que você precisa plantar é X. Se você quer receber Y, você precisa plantar Y. Você não consegue colher aquilo que você não planta. Esse é o segredo do negócio. Por mais, escute, por mais qualificação e processo que você tenha, se você plantar a semente equivocada, você receberá exatamente aquilo que você plantou. Então olha só, Deus não lhe dá aquilo que você não plantou. Consegue captar isso? Deus nunca vai te dar o que você não planta, porque existe um mistério. Faça o que você quiser, regue a terra, arrie a terra, molhe a terra, bote o adubo que você quiser, proteja a tua terra dos pardais, dos passarinhos, de tudo. Faça tudo isso, porém você não consegue receber da parte de Deus aquilo que você não planta. Provérbios capítulo 22, versículo 8. Eu quero começar o ano de pé direito com você, para depois você botar o esquerdo, direito, esquerdo, e você ir até o final de 2022, crescendo, sabendo que você vai plantar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 8. Quem semeia injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Na minha versão da Bíblia diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe maldade, e perde tudo aquilo que possuía. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo: olha, se você planta vento, você colhe tempestade. Se você planta o mal, vai colher maldade. Se você planta corrida, você vai colher emagrecimento. Se você planta exercício físico, você vai colher saúde. Se você planta amor, você vai colher carinho. Se você planta algo, é exatamente esse algo que você recebe. Não planto nada, não recebo nada. Planto leitura de livro, obtenho conhecimento. Ponto. Não espere receber outra coisa. Eu me recordo que quando eu terminei minha faculdade de administração, eu peguei o diploma, yes! No outro dia não mudou absolutamente nada a minha vida, só tinha conhecimento de administração, mas não fiquei rico, não mudou nada, porque aquilo que você planta é exatamente o que você recebe. Pegue na Bíblia o menino que plantou 5 pães e 2 peixes, qual foi o resultado dele? 5 pães e 2 peixes, multiplicado para 15 mil pessoas, sobrou 12 cestos de quê? De laranja? Sobrou 12 cestos do quê? De pães e peixes, porque foi a semente que ele usou. Pegue a palavra de Deus quando diz que a mulher plantou na vida do profeta um punhado de farinha, um bocado de azeite. O que é que ela recebeu? Farinha e azeite. Por isso que, se você entende a regra bíblica universal do planeta Terra, você pode viver algo diferente. A semente que você planta é exatamente aquilo que você recebe. E Abraão, diz a Bíblia, que ele plantou Isaque. E o que ele recebeu? Pai de gerações. Plantou um filho, recebeu uma penca de filho. Nós somos filhos de Abraão. Olha o que é o poder de uma semente. Quando você planta algo, significa que aquilo que você está plantando é justamente aquilo que você está desejando receber. Não funciona para outra coisa. Faça o teste, possivelmente você já fez a tua vida inteira. O que é que você quer colher em 2022? É exatamente isso que você precisa plantar. Tudo está numa semente, que essa semente ela produz aquilo que você não consegue explicar, e nem eu, porque esse é o segredo. Diz que há uma soberania de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 27. Jesus amado, Marcos 4, 27, estou seguindo a parábola. Marcos 4, 27 diz o seguinte: dia e noite
quer ele durma ou quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora o agricultor não sabe como. É possível colocar na tela essa? Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente gemina e cresce, embora ele não saiba como cresce. Deixa eu falar algo para você. Aqui Jesus está dizendo como é que funciona o negócio. Quando um agricultor, ele arruma a terra e ele planta lá, quer ele durma, quer ele fique acordado, quer ele saia, quer ele volte, quer ele esteja na piscina da sua casa, quer ele esteja no ar-condicionado, quer ele esteja no banheiro, quer ele esteja no mercado, não interessa onde ele está, porque ele fez algo, ele liberou a semente. Agora, ele não sabe como ela vai produzir. Deixa eu falar algo para você, 2022, você não precisa saber como a semente irá crescer e multiplicar, você só precisa saber plantar. Esse é um mistério. Pergunte para qualquer pessoa, me diga, como é que você chegou aonde você chegou? Ele vai começar a dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ele vai se dar conta que a conta não bate. Ele vai se dar conta que em algum momento, todo o processo dele saiu da mão dele, escorreu da mão dele, e um milagre sobrenatural de Deus aconteceu. Um dia ele deitou, no outro dia ele acordou, estava lá uma pequena plantinha. E ele foi e fez o que ele deveria fazer, deitou e acordou, no outro dia essa plantinha já estava maior. Ele deitou e dormiu, de repente essa plantinha já tinha folhas. Ele deitou e dormiu e de repente essa plantinha já tinha frutos. Você não consegue explicar isso. É o próprio Jesus que está dizendo, noite e dia ele dorme, levanta, a semente germina e cresce, embora ele não sabe como, o agricultor nunca conseguirá explicar. Deixa eu dizer algo para você, você não precisa explicar como a semente que você planta produziu o resultado que você está tendo na tua vida, mas eu sei algo, Ele é quem dá o crescimento. É Ele quem faz todas as coisas na minha vida. Ora eu deito, ora eu acordo, de repente um milagre aconteceu, fruto de uma semente que eu plantei, fruto de algo que um dia eu liberei. A semente que eu planto, eu posso ter convicção que é a mesma semente, a mesma espécie, o mesmo fruto que eu irei receber. Mesmo fruto que eu irei receber. Esse é o grande mistério. Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: porque desde o começo do mundo, desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nem o ouvido recebeu e nem percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que neles esperam. Deixa eu falar algo para você profético para a tua vida. Trabalhe plantando sementes, e Deus trabalhará para fazer a tua semente crescer e multiplicar. Enquanto você dorme e acorda, Deus está trabalhando por você. Enquanto você dorme e acorda, a tua semente está crescendo e multiplicando. Desde a antiguidade não se viu. Agora, você precisa captar essa ideia. Você quer receber o que no próximo ano? É a mesma coisa que você precisa plantar. Não funciona o querer, funciona a semente plantada. Não funciona em desejo, funciona em a semente ser morta. A semente não pode estar petrificada, a semente tem que morrer. Há um boato que o Walt Disney ainda está congelado. Que algum dia vai ressuscitar. A semente não pode ficar congelada, a semente precisa morrer. João capítulo 12, versículo 24. Estou te dando vários textos da Bíblia para você entender o que eu estou te falando. João 12, 24, eu vos digo a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Escute, a tua semente tem que morrer. Se ela não morrer, ela não produz fruto. O que você deseja tem que morrer, porque se não morrer, não vai produzir o resultado.
Quer amor? Ame. Quer perdão? Perdoe. Quer respeito? Respeite. Quer saúde? Pratique aquilo que você sabe que tem que fazer. O que é que você quer? É na mesma densidade. O grão de trigo, se ele não cair na terra e morrer, ele fica ele só. Por isso que o agricultor, ele tem duas opções: ou ele planta, bota a terra em cima, num ato de morte, assim como o ser humano, o dia que morrer, vai lá para debaixo da terra, morreu, acabou. O grão de trigo também, o agricultor não pode toda hora lá e, está aqui a minha semente, coloca de volta. Jesus, não, está aqui a minha semente. Não, morreu. O agricultor, escute, ele não sabe se vai produzir uma semana, 15 dias, 30 dias, 60 dias ou um mês. Ele só sabe de uma coisa, que essa semente vai produzir algo. Deixa eu dizer algo para a tua vida, que eu tenho vivido. Estou colhendo sementes que plantei lá atrás. Você precisa entender isso. A semente precisa morrer, sementes que eu havia esquecido, sementes que eu nem lembrava mais, de repente vem a ideia, eu começo a colher, eu lembro, isso é fruto de uma semente que eu plantei. Ela morreu na minha vida, mas não morreu no coração de Deus. Deus é poderoso para fazer aquilo que você jamais imaginou. Eu imagino um menino com os 5 pães e 2 peixes, ele entrega para Jesus, e ele deve ter ficado meio murcho, né? Estamos em 15 mil, eu acho que se Jesus comer esse pão e esse peixe aqui, já estou feliz, mas tudo bem, ele estava lá. De repente a semente tinha morrido para ele, porém a colheita não havia saído da vida dele. Vem cá, moleque, pega aqui, você plantou, mas como é que eu vou levar? Não interessa, você plantou, dá um jeito, chama os teus amigos e leva tudo isso aqui para a tua casa. A semente sempre vai responder àquilo que você não consegue entender. O processo é imperceptível de crescimento e multiplicação, mas ele também é inevitável, porque essa parte não depende de você, depende de Deus, e Deus trabalha dia e noite, desde a antiguidade, por você. Deixa eu falar algo para você: o plantar é humano, porém o crescimento é divino. Você consegue entender isso? O plantar é humano, é racional, não existe nada de mágica, não existe nada de abstrato nisso. O plantar é humano, é natural, você tem que entender, 1 mais 1 é igual a 2, eu planto algo, vou colher algo. Agora eu consigo mensurar isso, agora eu não consigo mensurar o meu crescimento e nem aonde eu vou chegar, porque isso já é algo divino. Toda semente plantada na terra, ninguém pode imaginar ou mensurar essa semente. Ninguém. Lembra da Apple quando foi fundada? No fundo de garagem. Lembra da Amazon, hoje uma das empresas mais ricas, se não a mais rica, acho que está perdendo para a Tesla. Quando foi fundada, estava ele lá em 1900, num escritóriozinho pequenininho, entregando livro. A semente foi plantada, mas ninguém pode dominar o crescimento, porque o crescimento é divino, o crescimento pertence a Deus. 2022, pelo amor dos meus filhinhos, e eu tenho 3 agora, plante sementes e deixe Deus dar o crescimento na tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: há uma promessa na tua vida. O segredo é: plante. Você não precisa saber como, nem quando, nem de que maneira, porque isso Deus fará e trará o crescimento na tua vida. Lembra o enunciado dessa parábola: o segredo da semente que gemina em segredo. O agricultor não sabe como é que funciona. Deixa eu falar algo para você. Eu quero ver o dia que as pessoas olharem para você e falar assim: como é que foi? Falar: cara, não sei, eu só sei que um dia eu plantei sementes e essas sementes estão produzindo resultado. Mas como é que foi? Não sei, porque é divino o negócio. A minha parte, o que é que tu fez? A minha parte foi plantar, e Deus fez o resto. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Filipenses 1,6 diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você: toda semente que você plantou nessa terra, você precisa colher. Você precisa colher nessa terra. Tudo aquilo que você plantou aqui, você precisa colher aqui. O que for abstrato, você colhe lá em cima. Mas a tua ideia, a ideia de Deus é que Ele ainda está trabalhando em teu favor. O plantar é natural e o crescimento é sobrenatural. Sobrenatural. É Deus quem determina exatamente o dia da colheita. Marcos capítulo 4, versículo 28. Marcos 4, 28. A parábola vai terminando da seguinte maneira: a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espigas. Perceba essa parte: a terra por si só produz, porque a semente, ela nasceu para ser plantada. Processo natural. Diz, primeiro, a terra por si só mesmo frutifica. A declaração no original, no grego, diz que é algo automático. Perceba, escute o que eu estou te dizendo. Você não precisa fazer nada fora do normal. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de dirigir um carro automático. É gostoso. Eu até os meus 20 e poucos anos eu só tinha manual. Você tem que ficar botando a marcha, pisa na embreagem, você bota a terceira, bota a quarta, bota a quinta, volta para a quarta, bota a terceira, aí você para, você tem que botar. É um negócio complicado, até você entrar no automático. Você liga ele e bota no D, você vai até onde você quiser. Aí você chegou, você bota no P, pare, e sai. A tua semente, quando você planta na terra, é algo automático. Aquilo que você planta é algo automático, é algo natural, por si só produz. Veja, eu quero que você entenda, que você saia da caixa que você está, para que você possa viver diferente de como você vive, quem sabe, para que o ano que a gente está começando seja o ano onde você consiga compreender tudo aquilo que Deus tem desenhado para você. É um processo automático. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: eu plantei, Apolo regou. Presta atenção na última parte. Mas Deus é Deus o quê? Ele sempre será o responsável pelo crescimento, sempre. Mas Deus deu o crescimento, porque é automático. Planto, qualquer um rega, qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas o crescimento é de Deus. Eu plantei, outro quem sabe regou, mas o crescimento é de Deus. Fecha os teus olhos aonde você está, coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual é o desejo do teu projeto de vida, eu não sei aquilo que você colocou lá dentro, eu não sei quais são as tuas petições, mas repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, toda semente que eu plantar, eu só tenho uma certeza: o crescimento não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor. Senhor Jesus, faça com que a minha semente cresça, que ela possa produzir, que ela venha germinar, que a própria terra produza o talo, depois a espiga, depois o grão, cheio de outras sementes, como diz a tua palavra, mas o crescimento vem de Deus. Amém. Esse é o segredo da semente. Quando você tem a tua semente petrificada, cauterizada, você impede Deus de agir na tua vida. Deus nunca vai fazer algo que você não plantou. Ele nunca vai te dar algo que você primeiro não lançou. Assim como diz a parte do lógico, é você liberar a semente. Agora, o processo de crescimento é algo sobrenatural. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4.
Já quero encerrar e orar por você. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se você espera o momento certo para você plantar, pode ser que você nunca colha, porque pode ser que nunca chegue o momento certo de você plantar. Se você fica olhando o clima, o tempo, notícia, rádio, se você fica olhando as pessoas ao teu redor, o agricultor, que espera condições perfeitas, nunca vou semear. E se ele fica observando cada nuvem, ele jamais irá colher. Deixa eu falar algo para você. O que é que você quer receber em 2022? É o que você precisa mais plantar. Que você precisa mais plantar, indiferente daquilo que te falam, indiferente daquilo que te escutam, aquilo que as pessoas comentam para você, indiferente de tudo, aquilo que você mais deseja, é aquilo que você precisa plantar. Eu me lembro, em 2014, 2015, quando deu a crise, a pior crise antes da pandemia, você lembra? 2014, 2015, foi lascado pra caramba. Nessa época, eu resolvi ir comprar uma gráfica, na pior época, que poderia para começar um negócio, foi justamente nessa época que eu comecei, botei uma semente, e Deus abençoou grandemente. Eu fiz a minha parte, sabendo que a parte de Deus, desde a antiguidade, quer eu dormia, quer não, Ele não dorme, Ele é o melhor sócio que tem, enquanto eu descanso Ele produz. Aí quando eu acordo eu ajudo ele a produzir também. Vendi a gráfica. Agora 2019, abri outra empresa. Veio a pandemia. Se eu fosse olhar para o lado, eu diria: jamais vou abrir isso. Em sã consciência, ninguém faria isso. Só que quem olha para o vento e para as nuvens jamais semeia. E quem jamais semeia, jamais pode colher. Você precisa entender isso. Que o teu papel é semear de dia e de noite, de dia e de noite. Deixa que a terra automaticamente gemine a semente que você tem. O agricultor, ele não pode olhar para a semente e dizer: eu quero que essa semente gemine agora. Ele tem que matar a semente está morta, já não está mais com ele. Agora a semente está com a terra, e a terra automaticamente produz aquilo que ele não consegue. Se você ficar olhando para o lado, a tua situação, se você ficar olhando você nunca vai plantar. E se você nunca plantar, você nunca vai colher. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: é tempo de você fechar os olhos e você plantar sementes. Marcos 4, versículo 29, terminando essa parábola. Marcos 4, 29 diz o seguinte: logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Sabe, logo que o grão ficar maduro, você vai começar a colher aquilo que você plantou lá atrás. Olha que interessante, é papel do homem, isso que eu gosto do negócio. É papel do homem lançar a semente. É papel do homem, obrigação do homem, responsabilidade do homem. Responsabilidade de Deus, fazer com que essa semente cresça, multiplique, é responsabilidade de Deus. O homem não tem domínio sobre isso. Terceiro, é responsabilidade do homem pegar, colher, usufruir de cada fruto da semente que ele plantou lá atrás. Você nessa noite tem a oportunidade de começar a plantar sementes daquilo que você deseja para o teu próximo ano. 2022 é o ano de você plantar em abundância, para você colher em abundância. 2022 é o ano de você plantar todos os dias, para que você possa colher todos os dias. 2022 é o ano de você entender
que sementes precisam sair da tua mão, para que possam produzir mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Lembre-se, Deus é quem dá semente ao que semeia. Levanta a tua mão direita para o céu, fecha os teus olhos e diga comigo o seguinte: em nome de Jesus, 2022, eu quero ser o maior semeador dessa igreja, da minha família, dos meus amigos. Todas as sementes que saírem da minha mão serão repostas por Deus, e Ele multiplicará e dará crescimento a cada uma delas. Você crê nisso? 2 Coríntios 9, versículo 6. Ei, há dois deuses na Bíblia: o Deus da provisão e o Deus da fartura, da abundância. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz: lembre-se é para você não esquecer, tá? Lembre-se, anota na tua Bíblia, anota aí onde é que você está anotando. Lembre-se disso, lembre-se: quem lança apenas algumas sementes, quem semeia pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Joel 3, versículo 13. Olha onde é que está o Deus da provisão. O Deus da provisão está: pouca semente, pouca colheita. Nenhuma semente, nenhuma colheita. O Deus da abundância está: muita semeadura, muita colheita. Joel 3,13. Se coloque de pé, eu quero olhar por você. Eu quero orar pela tua vida. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam, ou transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Na minha versão diz o seguinte: e os seus compartimentos estão transbordando, porque já é grande a colheita entre as nações.